Tribuna Livre. Vamos receber hoje aqui nos estúdios conversar com o médico pediatra, doutor Constantino Cartacho. Doutor, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os seus telespectadores aqui da Paraíba. Um prazer estar aqui. Doutor, toda quinta-feira abordamos assuntos com médicos, com especialistas aqui nesse programa e tratamos sobre diversos assuntos. Hoje a sua vinda aqui é para falar sobre a saúde da criança, sobretudo dos recém-nascidos, a criança que vai crescendo ali. Algumas doenças que eram doenças já conhecidas, né? Como, por exemplo, a catapora, a rubéola e outras, já não são mais tão preocupantes por conta do avanço da medicina, do avanço da ciência, principalmente por conta da vacina, né? Eu lembro que a minha mãe falava que na época dela tem que ter muito cuidado por conta da rubéola, da catapora. Já na minha geração foi crescendo mais, hoje não existe mais tanto isso, né? Hoje em dia se fala muito nas vacinas para a Covid, né? O quanto que a ciência avançou nesses últimos 2 anos, mas graças às vacinas que nós já tínhamos, né, sendo feito no calendário obrigatório do Brasil, a gente já não vê mais sarampo, a gente já não vê mais rubéola, a gente já não vê mais tanto a qualquer luxo, né? A difteria, que eu tive difteria, fui traqueostomizado em Cajazeiras em função disso, e graças a Deus essa série de doenças, desde que a família mantenha o cartão de vacina da criança bem atualizado, e essas vacinas básicas são gratuitas, então é importante que se tenha esse cartão sempre atualizado. Graças a isso, essas doenças a gente já não vê tanto quanto antes. O cuidado principalmente com a alimentação da criança, acho que é o fator primordial na formação de qualquer pessoa logo do início, a alimentação. O que é que representa a alimentação na formação de uma pessoa na fase inicial de criança? Tudo, né? Os primeiros 3, 4 anos de vida da criança é quando a gente forma não só o desenvolvimento emocional da criança, né? A personalidade da criança, mas também os hábitos alimentares. Então, todo pediatra defende o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida, e isso é importantíssimo para a criança, não só do ponto de vista nutricional, mas também porque o leite materno fornece defesas para a criança e cria um vínculo de afeto muito grande com a mãe, com a família, com todos. E após os 6 meses, quando se começa a introdução de outros alimentos, que a gente chama de alimentação complementar para essa criança, é importante que se entenda que comida de criança é alimento natural. Comida de criança é o alimento que não tem processamento, é o alimento que deve ser oferecido preferencialmente in natura que eu digo não sem nenhum processo caseiro de feitura, né? In natura é o alimento natural, é o alimento que se compra em qualquer local, né? Um preço razoável e que não tem processamento, não tem aditivos, não tem corante. Isso é comida de criança. E é isso, a formação desse hábito alimentar vai fazer com que essas crianças não tenham doenças do adulto, que hoje nós estamos vendo na criança. Nós estamos vendo criança com diabetes, criança com síndrome metabólica, alteração de colesterol, triglicerídeos e etc., em função da má alimentação. Mas, Bruno, veja bem, quem é que compra comida para a criança? Os pais botam a culpa na criança, falam assim, esse menino só come porcaria. E você pergunta, quem faz a feira da sua casa? Verdade. Então, quem é que dá a criança? Quem é que dá a criança? Quem é que compra esse alimento? Quem é que faz a criança comer esse alimento porque acha bacana, acha bonito? Aí o pai responde às vezes, mas se eu não dar, o meu filho fica chorando. Mas fome é o que faz a gente comer. Não existe isso. Essa coisa de dizer, mas meu filho vai ter fome. Claro, fome é um reflexo natural que nos leva a procurar comida. Se eu não estou com fome, eu não preciso comer. Eu não vou atrás de alimento. Então, na hora em que a criança quer comer, o reflexo dela natural é fome, é o choro. É assim que ela se expressa. O bebê, quando está com fome, quando quer mamar, ele chora. A mãe põe no peito, ele sossega. Então, se nosso filho não tiver fome, a gente não vai ter como fazer com que ele coma com prazer. E aí nós vamos distrair a criança, nós vamos ligar a televisão, vamos botar tela, vamos botar vídeo, como se isso fosse resolver o problema. Na verdade, eu estou tirando o interesse da criança do alimento e transferindo o interesse da criança para uma outra coisa, e durante esse processo ele está comendo. Então ele não tem a consciência clara da alimentação. É importante que a gente ensine nossos filhos, assim como a gente ensina a hora que ele deve estudar sem distração, a gente deve ensiná-lo a comer sem distração também. No caso, o senhor falou logo no início da sua fala que defende o leite da mãe até os 6 meses, né?
E qual é a idade para começar a comer aquele famoso feijão com arroz? O feijãozinho tem que começar. Eu cresci no interior, eu comi muito feijão com arroz desde criança. Sim. Por isso que hoje, se no meu almoço não tiver feijão com arroz, não é comida. Sim. Eu cresci assim e quero continuar assim. Qual a idade de começar a comer feijãozinho com arroz? É importante isso que você falou, porque o alimento nos traz uma memória afetiva. Quando você diz, eu cresci comendo assim, você tem uma relação afetiva com a comida que lhe transporta àquele momento de infância. Então, se não tiver o seu feijão com arroz, você não come bem, você não come feliz. Por trás disso, tem uma memória afetiva alimentar muito grande. Então, a gente precisa criar momentos que sejam agradáveis para a criança na hora da refeição. A partir do 6º mês de vida, começa-se a introduzir naquela criança que vem com aleitamento materno exclusivo, a partir do 6º mês de vida, começa-se a incluir nessa criança frutas, verduras, legumes. Mingau, né? O famoso mingau. O mingau ele pode ser utilizado, mas ele não deve ser utilizado como a gente tem hábito no Nordeste, né? De substituir uma refeição de fruta ou uma refeição que seria a refeição equivalente ao almoço por um mingau. O mingau ele pode ser utilizado como lanche, eventualmente 2 vezes por semana, mas preferencialmente 99% do alimento da criança deve ser o alimento natural e oferecido de forma agradável, sem ameaça, sem briga, né? Que é o comum. Se você não comer, você vai ficar de castigo, vai apanhar, não vai crescer. Isso não é bom, isso não cria uma memória afetiva agradável para a criança. E a gente tem que ter essa memória. Quem de nós não lembra daquele almoço bacana na casa dos avós, da mãe, aquela comida preferida, o momento que a família se reunia, que conversava, que brincava, não é? Então, essa memória afetiva que minha avó colocava na comida, muita pimenta na casa da minha avó. O meu ela já deixava separado. Ô, doutor, falava agora há pouco sobre a situação do choro. E aí eu falava para o senhor, quando o filho quer uma coisa que o pai ou a mãe não dá, o filho fica chorando. Em relação ao choro, criança que chora muito. Por exemplo, a criança está chorando, quer uma coisa, o pai diz, não vou dar, pode chorar. A criança chora muito, faz mal? Como é que funciona essa questão do choro? Não, depende... Deixar o menino chorar à vontade. Depende muito, né? Vamos separar as situações. Existe o choro que caracteriza doença e existe o choro que caracteriza afeto. Existe o choro que caracteriza apenas a vontade. A criança, ela nasce sem nenhuma restrição. As restrições que nós vamos colocar para a criança, seja social, do que ela pode fazer, o que não pode fazer, a hora de dormir, acordar e etc., são coisas que restringem a vontade da criança. A criança quer ficar acordada até 10, 11 da noite, mas ela precisa criar um hábito de dormir mais cedo. Faz bem para a criança dormir mais cedo. E na hora em que eu quero que ela durma e ela não quer dormir, obviamente que ela vai chorar. E cabe aos pais, nesse momento, utilizar-se da sua expertise, né, de afetividade e fazer com que essa criança entenda que aquele é o horário dela dormir ou de comer. Chorar não faz mal. Chorar não faz mal. Chorar na criança indica, eu quero algo. E se eu não ensinar a minha criança a ter limites, ela vai crescer um adulto achando que não tem limites. Qual vai ser o resultado disso? Vai ser um adulto que não vai ter respeito, por exemplo, à lei. Por quê? Porque para ele tudo é dele, tudo sempre foi dele, tudo foi dado a ele. Então por que é que eu vou ter alguma restrição? Quem é que vai me colocar a restrição se eu nunca tive esse aprendizado? Educar é aprender a dar limite. Isso é educar. Educar não é fazer tudo o que o filho quer, como também educar não é excesso de amor. O excesso de amor nos leva a perder a noção de que eu preciso dar limite ao meu filho, ensiná-lo a ter, a saber até onde vai o seu direito e onde começa o direito do outro. Isso é educar. E tem muitas pessoas, doutor, que às vezes, já adultas, ficam com esse tipo de comportamento sem entender o limite, o respeito às pessoas, não temem a nada. E isso às vezes pode ser fruto de uma infância, né? Da adolescência, de ter tido uma convivência desse jeito dentro da própria casa, né? Porque já diz aquele ditado, a gente é fruto do meio que vive, né? Chama-se educação de casa vai à praça, né? Antigamente era muito comum a gente escutar isso. Ora, se eu não tenho nenhum limite na minha casa, se eu sou, entre aspas, o rei da minha casa, se eu domino todo mundo, se todo mundo se volta apenas para mim, eu vou querer que o mundo externo também seja assim. Eu vou querer que o mundo externo se adapte à minha pessoa e não eu ao mundo externo. Então, eu nunca vou saber até onde vai o meu direito.
Como que eu vou me adaptar a um trabalho que tem regras, que tem limites, se eu não tenho noção desse limite? Então alguém sempre vai ser culpado pelo meu fracasso. Sempre eu vou botar a culpa no outro. O outro não me entende, não sabe o que eu quero, eu sou o melhor e todo mundo acha que eu faço errado. Ou seja, a gente carrega na vida adulta muita coisa que vem da nossa infância. E é a partir de pequenas coisas na infância que a gente aprende a ser um adulto adaptado ao meio que a gente vive. Doutor, durante toda a gravidez, a mãe precisa fazer o acompanhamento do pré-natal. Após a criança nascer, é importante que se leve a criança ao pediatra de quanto em quanto tempo, tem um tempo previsto para isso? Existe na pediatria o que se chama de puericultura. Puericultura é o acompanhamento da criança para que você possa esclarecer para os pais aspectos da alimentação, do desenvolvimento, do crescimento da criança. É o momento de maior interação dos pais com o pediatra. Isso nos primeiros 6 meses é feito mensalmente. Depois fica a cada 2 meses até 1 ano de idade e depois disso a cada 6 meses. Nesse período é o período em que o pediatra deve utilizar-se desse momento para educar, para orientar, para tirar dúvidas da família, para estabelecer os melhores padrões de alimentação, de ação, de comportamento desses pais perante essa criança, mas também é um momento para que se identifique doenças ou desvios, né, que podem comprometer a saúde dessa criança. E é extremamente importante que a gente entenda que no Brasil existe um cartão da criança. A gente chama cartão de vacina, na verdade é um cartão da criança. E que tem informações assim extremamente importantes para a família. O cartão da criança ele traz informações sobre crescimento, desenvolvimento, alimentação, diagnóstico precoce de algumas doenças, condutas que deve se ter a cada consulta, né, com aquela criança. Então lá tem o cartão novo da criança, ele tem um padrão de consulta a ser seguido a cada consulta. Então é extremamente importante que a família, ao receber esse cartão, ela leia esse cartão da criança para ela entender sobre o processo de desenvolvimento do seu filho. Doutor, voltando a falar em patologias, em relação à situação da criança quando está crescendo, começa a desenvolver a questão dos dentes. A gente vê muito criança doente. Está enjoadinho porque está crescendo o dente, etc. Que fenômeno é esse? O processo de erupção dentária normal da criança, ele vai se iniciar a partir do 5º mês de vida, mas a erupção do dente, o aparecimento do dente pode acontecer até 1 ano e pouco de vida. Isso é normal. Ocorre que a criança, ela conhece o mundo externo através, primeiro, da sua fase oral. É a fase de sucção, é a fase em que o prazer se faz pela boca. Então a criança costuma pôr a mão na boca, pôr o dedo na boca, morder, sugar. E durante muito tempo se diz, é porque os dentes estão saindo. E não tem muita relação disso com o dente. Isso é o processo natural de conhecimento da criança. Primeiro a mão, depois ele vai botar o pezinho na boca, com 4 meses os objetos que estão próximos a ela vai pegar, vai trazer para a boca, vai morder esse objeto, vai balançar, vai olhar. Ela está usando os seus sentidos de visão, audição, gustação, tato, olfato, para conhecer aquele objeto. Então, nesse momento, é comum que se diga que tudo se deve aos dentes, né? Então, a criança está pondo a mão na boca, está mordendo, é porque os dentes estão saindo e tal. Não, isso faz parte do aprendizado normal da criança, que vai ser útil mais na frente para a fala, para a mastigação e etc. Então, isso é um processo gradativo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, principalmente no primeiro ano de vida. Doutor, para quem está em casa agora, que quer levar o filho à pediatria, só que não consegue encontrar o serviço é oferecido onde aqui em João Pessoa? Existem vários serviços de acompanhamento aqui em João Pessoa. Na universidade tem um serviço de puericultura, a Cândida Vargas tem um serviço de puericultura, vários outros hospitais de pediatria oferecem esse serviço de acompanhamento. Os postos de saúde são aptos a desenvolver esse acompanhamento da criança. E é muito importante que a criança seja levada, que ela seja atendida e que seja discutido com o pediatra as melhores condutas para essa criança, tanto de alimentação como de comportamento e etc. Os casos que a gente tem visto no HU de transtorno alimentar na criança, e aí nós estamos falando de criança pequena, se devem muito ao mau preparo do alimento, ao desequilíbrio da dieta, à oferta inadequada para a idade da criança de alimentos que seriam necessários naquela faixa etária da criança. Porque criança dá trabalho.
Quando você vai dar comida à criança, ela vira o rosto, ela não quer, ela chora. E aí você tem que ter muita paciência, oferecer 6, 8 vezes o mesmo alimento para que a criança se adapte e comece a aceitar aquele alimento. E nem sempre é fácil para a família aceitar isso. É como se eu estivesse infringindo um sofrimento a meu filho. Meu filho está chorando com fome, não quer comer o almoço. Ah, mas aí para não vê-lo ficar sem comer, eu vou dar, por exemplo, uma mamadeira. E você começa a mudar o alimento da criança e amanhã ele não come mais. E aí quando você chega no pediatra, fala assim, meu filho só quer tomar mamadeira. Verdade. Doutor Constantino Cartacho, médico pediatra, muito obrigado pela entrevista conosco, em vir até aqui participar do nosso consultório Tribuna Livre. Um grande abraço, boa sorte na caminhada do senhor, tá bom? Prazer imenso, sempre que precisar estaremos aqui, espero ter contribuído para a saúde das nossas crianças. São 7h54 agora na Paraíba.